Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo M3 Realidades. E a realidade de hoje é muito bacana, polêmica também. Mas qual que não é, né, que a gente não traz pra você? Hoje eu vou conversar com ele que é professor, pesquisador e especialista na área de quê? Aquela área que você não gosta de errar. Calma. Tá conseguindo identificar aí? Aquela área que se você erra, alguém te corrige, você fica com vergonha. Mas ainda assim, quando você acerta, você vai pro topo da escala. Sabe o que eu tô falando? Sim, ele é professor de português, de letras. Seja bem-vindo, professor Peterson. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Eu tive que fazer essa apresentação, porque como todo bom acadêmico, todo mundo, meu Deus, professor de português, meu Deus. Mas, ó, não é só ser um professor de português, né? Abrange um universo, né? O português, o coitadinho, às vezes ele é mal entendido, né? É, mal interpretado. Tem um pouco de medo, né, dele, mas tá tudo bem, né? E você é gaúcho? Sou gaúcho. Sou gaúcho de Santa Maria, interior do estado do Rio Grande do Sul. Interior do interior? Interior do interior, lá assim, ó, no coração do Rio Grande do Sul. Lá que fala Santa bar? Maria fala bar, leite quente dói o dente, né? Leite quente! Bem marcado o E, né? Ai, gente. Morei basicamente a vida toda em Santa Maria e depois me mudei para Porto Alegre por questões profissionais, né? Justo. Aí morei na capital, mas quase 6 anos antes de vir para cá. Aí no Porto Alegre eles falam mais cantadinho, né? Ah, menina, aí vai que puxando coisa, mesmo, né? É mais musicalizado, verdade. Né? O interior tem uma palavra mais leite quente dói o dente. É, gente, eu morei numa cidade que era uma mistura de sei lá, era meio Paraná, meio Rio Grande do Sul, meio São Paulo, era uma mistura. Pra você, que é professor de português, professor de letras, né? Eu tô falando português, mas professor de letras. Como é que é lidar com toda essa nossa pluralidade? Olha, até saiu bonito. Pluralidade, palavra bonita. De sotaques. Para fazer correções, por exemplo, para tipo assim... É muito bonito, assim, ver, porque o que acontece, né? A gente tem algumas polêmicas dentro do português, né? Vou te explicar para que tu entenda bem como eu vejo a comunicação, né? Agora tá em baixa, mas antigamente nós tínhamos aquela discussão do pronome neutro. Pode todes, não pode todes, pode, né? E os alunos, como gostam de uma boa discussão, ele se é professor, e aí, o que tu pensa? Faz aquela pergunta, e aí, né? O que tu acha? Ansiosa, né? Professor, o que o senhor pensa de todes, né? E a minha resposta sempre é a mesma. Pessoal, eu sou um pesquisador, então isso para mim é um objeto de análise, né? Então, eu gosto de analisar este perfil, essa mudança que vai acontecer ou não vai acontecer, mas eu sempre faço a mesma provocação. Pensem, pessoal, lá em 1800 e Guaraná com rolha, né? Tipo isso mesmo. Bem antigo. O pessoal discutindo numa roda de conversa, dizendo, né? Vocês viram esses jovens falando você? Ninguém mais usa o vós-mecê. Tá perdido esse mundo mesmo. O português tá perdido. Todo mundo falando você. Caraca! Né? Então é sempre esse start para pensar que a língua é uma grande convenção e que se a maioria adota, não importa se tu gosta ou não de todes ou não gosta, né? Essa evolução acaba acontecendo. Nossa, então assim, eu sempre gosto de fazer uma análise muito técnica, né? É bem profunda, né? Eu iria usar? Jamais, porque eu sou super, né? Eu sou muito, gosto de ser mais conservador em termos de língua, de revisão textual, né? Sim. Mas é um fenômeno linguístico. Então, assim, note que quase não se discute mais, né? Todos cai em desuso. Eis o fenômeno da língua, né? Porque no caso era mais para uma questão de respeito social, né? Em alguns discursos, em alguns pronunciamentos, para que as pessoas que se identificassem nesse meio termo, né? Vamos dizer assim, sem polemizar nada, se sentissem agregados naquele discurso, né? Eu também sou bem conservadora nesse quesito do A e do O, a mulher ou o homem, né? Se você se identifica como mulher ou homem, tá tudo bem. O importante é como você se identifica. Como é que eu posso lhe tratar com uma maneira de respeito? Tá legal aí? Pronto. E é bem... acrescento no meu vocabulário, por exemplo. O que tu traz é muito interessante, por exemplo, pegando uma polêmica aqui da própria linguagem, né? Há uma diferença muito grande entre linguagem inclusiva e linguagem neutra.
Olha! Por que alguns acadêmicos, uma forte corrente acadêmica, né, não considera, por exemplo, essa linguagem neutra? Porque já há estratégias para uma linguagem inclusiva. Então, em vez de usar, por exemplo, a palavra homens, eu troco por indivíduos, né? Fica mais neutro mesmo. Exato, por alunos, eu tenho uma estrutura, né, para marcar, né, esta inclusão, essa ideia de inclusão. Mas a língua ela é política, né? Então aqueles que não se sentem, né, incluídos podem lutar e devem lutar pelo que acha que vai, né, complementar ou não vai, ou vai se sentir incluído ou não. A língua ela é naturalmente uma manifestação política, né, de grupos, indivíduos. Olha, eu já seria mais cri-cri ainda, porque eu sou Evelyn. Meu nome é Evelyn, mas não tem acento agudo, não é? No entanto, chegou um professor meu, ele era do Paraná, eu acho, sei lá, ele me chamava de Evelyn. Evelyn. Eu falei, onde é que você botou esses circunflexos aonde não tem? Então, por exemplo, se fosse todes, tem que ver se ia ser com circunflexo, todes, todes, né? Como é que vai ser? Com tio, não sei. Como é que vai pronunciar? Porque, realmente, a gente lida com tantas questões básicas, não básicas do português, que é interessante a gente ter esse conhecimento e ter as nossas interpretações para acrescentar ou não no nosso vocabulário, correto? Meu filho, eu sou filha de professora de português. Eu só? Mas eu tô aqui morrendo de medo de errar, porque eu disse que ele podia me corrigir. Mas, professor, por exemplo, na tua formação de pesquisa em linguística, né? Vamos lá. Você tem aquele ímpeto de estar toda hora querendo mudar a comunicação e a fala das pessoas? Ou você é aquele que observa e fica ali, vamos ver para onde vai isso aí? Como é que é a tua linha de pesquisa? O que vai acontecer? A minha linha de pesquisa, né, eu fiz a minha graduação e a minha primeira especialização já foi em ensino de texto, né? Que é o amor da minha vida é a textualidade. E o desamor de muita gente, né? E o desamor de muita gente, entendo, né? E aí o meu mestrado já foi dentro da linguística textual também, produção de texto, principalmente em textos em contexto de produção escolar, que é a famosa redação de vestibular e de concurso. E agora meu doutorado também sigo nessa mesma linguística textual. Então, assim, a mudança, né, é o meu objeto de estudo. Então, o que acontece? E esse é um movimento que eu gosto de fazer, mesmo em sala de aula, observar, né? Eu parto do pressuposto de que eu sei aquilo ali. Então, o que acontece? Eu sabendo, eu não preciso te mostrar que eu sei. Então, isso já é uma pacificação. Às vezes não é todo professor que consegue lidar com o quanto ele sabe e o quanto ele quer mostrar que sabe, né? Eu acho que isso é a primeira pacificação na vida do professor, ele né? Se empolga para passar... Ele quer isso, ele sabe um monte e é legal saber muito. Só que também é uma questão de papel, né? Então, enquanto eu estou em sala de aula, qual que é o meu papel ali? O meu papel, às vezes, é muito mais de comunicador do que professor. Então, o que me interessa dentro da pesquisa do texto, da língua e da linguagem é o que te faz entender e o que não te faz entender. Você precisa construir um texto com início, meio e fim, você precisa usar os elementos para construir e você não consegue. O que te faz não conseguir? Aí começa a análise. É isso que me encanta dentro do processo de ensino, né, dentro dessa estrutura da língua. Então, eu dei uma aula de introdução, por exemplo, e aí eu fui pro quadro, eu expliquei, introdução, a gente faz assim, introdução faz assado. Vamos fazer uma introdução. E a galera todo um beabá, me devolve um horror, não deu certo, né? Então eu penso assim, e o que eu não comuniquei certo aqui? Então, é uma autoanálise desse percurso o tempo todo, porque eu tenho uma preocupação muito grande com isso, de como o aluno está aprendendo, de que forma ele está aprendendo, né? Se ele não aprendeu, qual foi o ruído que impediu. Então, dentro da minha área de pesquisa, isso é
é vasto, assim, essa área, né? E você, a gente estava comentando aqui nos backstage, você é milênio, né? Que nem eu. Somos milênios. E a gente vem de uma geração onde, a gente estava até falando que o ensino não vinha mastigado. E os professores também já tinham uma tendência de que, se eles soubessem o beabá certinho, aqui é a fórmula de Bhaskara, aqui é a fórmula para tu entender o subjuntivo do pretérito do produto, enfim. Era legal. Se o professor não sabia isso, rapaz, a gente tinha que correr atrás. E era Barça, e era isso, e era a biblioteca. Não tinha Google, não tinha internet na época, né? Assim, por questões de condições mesmo. Nem todo mundo tinha acesso a isso. E a gente tinha o quê? Ou pegar essa informação do professor e levar para o resto da nossa vida, sem saber se ela está 100% certa ou não, ou fazer nossas pesquisas por fora e ainda sem a garantia de que essas pesquisas iriam fazer a gente passar de ano. Eu passei muito por isso. E eu achava que os professores tinham essa obrigação de se preocupar com isso. E na nossa época, eu estudei em umas escolas que eles não se preocupavam. Como é que a gente faz para abrir o olho de um professor que está ali já relaxado na profissão, que tipo assim, tá só pelo salário, e tipo, e a aprendizagem? E a educação? E essa comunicação que vai reverberar em sabe Deus quantas pessoas, politicamente, economicamente. Como é que tu observa esse tipo de escopo na educação? Sim, o teu questionamento é muito interessante e me faz voltar numa lá. fala, né, de uma professora que eu tive ainda na graduação. Ela tinha uma fala, isso lá nos idos de 2011, né? A galera não era tão sensível a ouvir crítica em sala de aula. A gente parte daí, né? E aí eu lembro de uma fala dela que me marcou profundamente. A fala dela foi: existem flanelinhas em todas as profissões. E aquilo me marcou profundamente. Ou seja, não é porque a pessoa é um médico que ele é um bom médico. Não é porque ele é psicólogo que ele é um bom psicólogo, não é porque ele é professor que ele é um bom professor. Então a gente parte desse princípio, né? A gente parte dessa análise de que existem ali indivíduos que se comportam de forma, né, muito diferente em muitos contextos. Então acho que essa é a primeira análise. A segunda problemática que a gente enfrenta e é impossível não levar em consideração é a profunda crise dentro do sistema educacional que a gente vive. Tem nem como não falar. Professor ganhando muito mal, professor que só desistiu. E muita cobrança na costa do professor. Que só desistiu. Então, assim, eu entendo, por um lado, assim, os colegas que só desistiu. Porque chega um momento que ou tu desiste ou tu vai cair duro com um ataque cardíaco do coração. Assim, hoje, uma sala de aula, eu tô afastado da escola do ensino regular já há um tempo. Trabalhei, acho que uns 5 anos e meio, dos 15 anos que eu tenho de experiência. Então, eu sempre fui muito resistente a ir para a escola. E as minhas últimas experiências foram terríveis, foram horríveis, assim. Então, hoje você está no ensino básico, com uma turma com 30, 35, até 40 alunos. O que já é além do limite do limite do limite. Né? Mas imagina, você tem 40 meninos ali de 14, 15 anos numa sala de aula, com um celular, todo mundo sentado pertinho, porque a sala é pequena, e eu tô ensinando o que é ditongo aberto, ditongo fechado. É ruim, hein? Por que ele vai me ouvir, né? Assim, como é que você vai chamar a atenção? Não vai, sabe? Então, assim, é uma crise profunda em tudo. Então, as minhas experiências de atendimento de pais, aí, ela é uma crise tão profunda, Evelyn, que ela permeia o professor, ela permeia o aluno, ela permeia a direção, ela permeia a família, de pais de alunos, né? Eu nunca fui muito dado a essas reuniões, assim, um pouco polêmico, né? A última vez que eu ouvi de um pai cujo filho tinha 12 anos de idade, o pai me olhou e disse: professor, me diz o que eu faço. Eu disse: bom, pai, se o senhor é quem paga a comida, se o senhor é quem, né, sustenta, traz, leva e paga, mas não sabe o que fazer, o que eu posso fazer. Né? Apenas como um comunicador de boas informações, então, vamos dizer. A escola, de modo geral, Evelyn, ela vive uma profunda crise. E a gente vem fingindo há anos que nada está acontecendo. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer. Tu já ouviu falar daquela... Assim, algo vai ter que acontecer. Daquela pirâmide da escola, que é escola, família
aluno, que dependendo do ângulo da pirâmide, sempre volta para o aluno. Essa comunicação e essa conexão, eu acho que até hoje não existe completamente. Calma, gente, também não é uma crítica. É uma questão de essa integração. Como integrar a família na escola e como fazer com que a família também integre, né, na aprendizagem, nesse processo. E como você comentou a questão de redação, quem é que não tem um trauma com redação? Eu lembro que na minha segunda série, eu fiz uma redação e a professora riu tanto de mim. Por quê? Ela perguntou assim, diga o que você fez nas férias. Todos os meus colegas viajaram e eu não. E o que me marcou? Foi um filme que eu assisti na sessão da tarde e eu fiz uma redação sobre esse filme. Só que eu já era muito prolixa, né? Desde criança eu sempre fui muito falante e tal, a gente já observa, né? Aquela menina que fala muito, aquele menino que fala muito ali vai ser da comunicação, da área de jornalismo. E aí ela riu e desde esse dia eu nunca mais consegui realmente fazer uma redação legal. Eu segui o protocolo, passei nos vestibulares, dissertativa, narrativa, estudei o que eu precisava, mas até hoje eu sinto aquela insegurança da folha branca na minha frente para um concurso, para um vestibular, até para o Enem, que eu gosto de estar fazendo só para, né, para retocar a cabeça. Mas por que você acha que as pessoas têm tanto medo de se expressar através de um texto? De novo, tu traz um ponto que é muito interessante. A redação, de modo geral, são poucos professores que são especialistas nessa área. Geralmente, é bom que seja, né? Geralmente, o que a gente tem? Um bom professor de português que dá lá aula de redação. Isso. Um bom professor de literatura que dá aula de redação. Sim. A redação, por muito tempo, ela foi tratada como um fluxo de ideias. Né? Tu coloca lá. Isso. Hoje, os estudos mais modernos, em termos de produção textual, já entende que a escrita, Evelyn, é outro idioma. É outro idioma. Se eu pedir para você, me manda um áudio de WhatsApp falando da importância da preservação ambiental. Vai 10 minutos me mandando áudio. Agora escreva 30 linhas. Tchau, obrigada. É muito mais fácil você mandar um áudio de 10 minutos do que escrever 30 linhas. Por quê? Porque a gente precisa entender primeiro que a escrita ela é um outro idioma. E quando eu brinco que é um outro idioma, é porque demanda outras estruturas. Entendo. Demanda outras formas de fazer. Que se tu não aprender... Tem essa acessibilidade, tu não vai fazer. né? Exatamente. Então, assim, não é porque tu fala bem que tu escreve bem. Exato. Não é porque tu lê muito que tu escreve bem. Ai, verdade. Porque a escrita, ela nasce dessa prática. Sobre rir, né, do aluno. Isso, eu pego muitos alunos traumatizados. Nossa, eu tenho assim, um histórico, assim, de muitos alunos. Então, assim, já são 15 anos de sala de aula. O que você diria pra mim? Já passou muita gente, muita Pra me deixar com coragem de fazer mais redação. Vamos ver se eu te ajudo, né? Já passou muita gente por mim. E aí eu brinco assim, eu não sou muito vaidoso com essa questão de elogio, né? Eu costumo sempre ser bastante... estoico, assim, né? De entender, né? Ser o mais simples e possível, né? Porque o elogio, às vezes, pode nos colocar numa posição de entendimento que a gente não precisa mais melhorar, né? Entendo. Não precisa progredir. Então, eu não sou muito vaidoso com o senhor é o melhor professor de redação. Não sou. Eu tenho vários colegas que também estão fazendo um trabalho muito legal. Tem uma didática, né, diferente. O senhor teve 3 alunos que tiraram nota máxima na redação da Federal, o senhor é o melhor. Não sou, pessoal. Quem tirou 0 assistiu a mesma aula. Então, assim, o segredo não é a minha aula, o segredo é o que tu faz com a minha aula, não é a aula. Então, assim, eu sou bem pouco vaidoso com isso. Agora, tem uma coisa que realmente aquece meu coração, emociona, assim, enche meus olhos de água quando eu ouço um aluno, tenho esse tipo de depoimento e feedback, são depoimentos do tipo assim, professor, eu comecei a me sentir confiante com o senhor. E aí tem um elogio que para mim é muito marcante, assim, que eu de tempos em tempos eu ouço, professor, eu perdi o medo de errar com o senhor. E aí o senhor me fez entender que quando eu errava eu não sou burro, eu não sou burra porque eu errei. Né? Eu consegui aprender com o senhor que uma redação que eu fiz e não fui bem não quer dizer que eu não sei nada. É um texto que considera 1h30 de processo de escrita. Então, assim,
Quando você entende que a escrita é um processo e que errar é o que te faz melhorar, porque, obviamente, a gente, como todo ser humano, a gente só quer partir do não sei para nota 10, né? Só quer aprender pelo amor, meu amor. Exatamente. A gente não passa por esse processo. Então, tu entende que esse erro é uma forma de você acessar... Subir degraus, né? E aí você começa a entender, tipo, então quer dizer que não pode isso? Porque não é só errar. Entendo. É porque não pode. Então, quando você começa a entender esses processos, começa a ser legal, né? Começa a ser bacana você participar. Abriu a minha mente. Tu é doido. Até hoje eu ainda faço uma boa dissertativa, muito bem, obrigada. Mas eu fico chateada por ser 30 linhas, sabia? Porque se tivesse mais, podia, né? Meu bem, podia ser mais, né? Deixa eu embasar aqui meu pensamento, minha linha de pensamento. Me vejo num dia. Aprofundar, né? Exato, porque eu precisava, às vezes a gente precisa disso. E na redação, em geral, realmente você bota um pouco do teu sentimento, da tua opinião, mesmo não sendo, né, no formato que tá pedindo, né? Não tem pra onde fugir. Nesse sentido, a gente já viu que o professor Peterson, ele é arrochado, né, no português. Então, se eu perguntasse pra você assim, quem é o professor Peterson no meio desse caos absoluto que é a educação? Pergunta boa, né? Primeiro, eu acredito profundamente na educação, né? Não há outra forma. Hoje, olhando como a sociedade se organiza, não há outra forma. Então, assim, eu tenho uma profunda crença no ensino e na educação, e é somente por meio disso, por meio desse processo de cognição, de pensar, repensar o mundo, que tu progride. E defender isso na educação nem sempre é fácil, né? Porque às vezes o professor só quer ali ensinar a marcar um X, era isso, né? E bora, segue, né? Pra frente. Segue a vida. Então, assim, você ser crente na educação, às vezes nem sempre é fácil, mas quando a gente observa trajetórias, quando a gente observa caminhos, quando a gente vai percebendo os processos, tu vê que realmente é só ensino, é só educação. É você saber aonde fazer a tempestade, né? Se é num copo d'água ou se é onde pode prosperar de verdade, né? Exato. Isso é verdade. Foi bem interessante isso. Agora, você veio do Rio Grande do Sul pra cá, né? Como é que foi essa vinda pra cá? Como é que foi essa adaptação? Porque não é fácil, eu sei. Você sabe, você tá reclamando a mesma coisa que eu. Você também reclama do calor? Como é que foi essa adaptação? Eu tenho duas versões de como é que eu vim parar aqui. A versão mais social e rápida e a de verdade. Vai, mistura as duas aí, sintetiza. Sintetizando, né? Vim porque o meu companheiro passou no concurso para professor da Universidade Federal. Opa! E aí, um ano após, eu vim acompanhando. Essa é a versão curta, né, e rápida. A versão de verdade, né, ele aprovou no concurso, eu vim junto com ele para fazer o concurso, para conhecer a cidade. Meu Deus, um calor assim, né? Um calor. Eu disse, mas tem ar-condicionado, vai ter que dar conta, bem, né? E aí voltamos para o Rio Grande do Sul, ele aprovou no concurso, passou em primeiro lugar, foi chamado. E aí, o que aconteceu? Eu estava em Porto Alegre, na época eu era coordenador dos terceiros anos de uma escola La Salle, da rede La Salle, lá em Porto Alegre. Então estava muito bem colocado no mercado, foi muito difícil chegar até lá, era uma referência dentro da produção textual, num estado que tem 12 milhões de habitantes, foi muito difícil chegar onde eu cheguei, e aí eu me vi, né, eu vou abandonar tudo isso para ir para um lugar que ninguém me conhece, não conhecia absolutamente ninguém, exceto meu companheiro. Aí eu pensei assim, não vou. E aí eu fui meio que dando uma enroladinha nele, né? Vamos ver, né? Vamos ver, Ave Maria. Né? E aí eu pensei, miséria, como é que eu vou falar agora que eu não quero ir, né? E aí isso aconteceu. Vai acabar com o meu relacionamento agora? Vai acabar, e aí, o que eu vou fazer, né? A gente sempre foi muito parceiro, muito companheiro, ele estudou muito para passar no concurso, meu né? Deus. Então, assim, toda uma trajetória. E aí eu lembro que foi no mês de setembro de 2021, eu sofri um sequestro relâmpago em Porto Alegre.
Deus o livre! Sofreu uma sequência relâmpago, uma violência horrível, assim, foi muito traumático. Ai, Deus te abençoe. E aí eu pensei assim, quer saber? Dinheiro não é tudo, né? Ensacolei minhas coisas e tô indo embora, azar, né? Então foi esse episódio que me disse assim, não quero mais ficar aqui. Porto Alegre estava e ainda vive, né, uma onda de violência bastante grande, e aí vim embora, e para mim foi providencial, assim, né, eu aquelas linhas tortas que Deus escreve direitinho, assim, cara. Hoje, olhando para trás, tu vê assim, é absurdo, assim, porque eu nunca estive tão bem profissionalmente aqui do que estava em Porto Alegre. Assim, a vida tem essas coisas, né? Muito aí tu fazia o diferencial lá, aí agora veio pra cá. Exatamente. E o sala de exatas, onde é que entra nesse contexto? A sala de exatas foi a sala de... Pode ser a ou, né? A ou, né? Não pode ser... O curso, né? Pode ser. Pronto. Né? Ou mais afetivamente a sala, né? É a sala, pronto. A nossa sala, né? Também, como tudo às vezes acontece na minha vida, umas coincidências né, doidas. Eu estava trabalhando numa escola aqui, né, em Boa Vista, e aí eu conheci o professor Vlad, né, que é um dos proprietários da sala, né, e aí no intervalo ele me disse assim, olha só, minha professora de redação está indo embora ano que vem, tu não quer, né, trabalhar conosco ano que vem? Né? Eu pensei, quero, e aí já tinha tocado o sinal para entrar para a sala de aula. Aí no final da escola, eu já não encontrei ele, eu liguei para ele. Olha só, tu me disse se eu não quero, né? Mas por que ano que vem, né? É junho, né? Segundo semestre nem começou, bora fazer uma turma já para começar a abrir espaço. E aí? Check. Mas que coisa, hein, cara? É aquela velha história, você nasceu mesmo com o carbureto pra lua mesmo, né? Que legal! E aí comecei a abrir minha primeira turma de redação aqui. Comecei, acho que na primeira semana com 10 alunos, 15 alunos. Foi em 2022. Eita. Não, 23, desculpe. 23, 24, 25. Tô indo pro meu terceiro ano aqui já. Pós-processo de pandemia já. 23 aqui já. E aí comecei com 10 alunos numa semana, na outra já tinha 20, na outra fechou um mês, eu tava com a minha turma fechada. Quarentão. Assim, ó, tudo fechado. E aí hoje, graças a Deus, estamos aí. Caraca. Eu tenho 4 turmas ali todas lotadas. Não temos vaga, né? Mas é mais para redação de vestibular e Enem ou para outras áreas também? Eu trabalho atualmente agora, né, só com a redação para o vestibular. Mas geralmente nas férias eu costumo abrir turmas de português para concurso, para a galera, né, aproveitar as férias, aproveitar que as crianças não precisa levar de escola, voltar de escola, para os pais também estudarem, né? Se prepararem para concursos públicos. Caramba, quanta coisa, né? E você achando que só fazer redação tinha que pegar aquele métodozinho no YouTube. Não é só isso. Calma, também não desmerecendo os professores do YouTube, né? Mensagem, né, boa tem que estar sempre sendo passada. Verdade. Agora, falando em concurso, né? Agora já tem o nicho dos concurseiros. Temos os nichos. Porque antes já existia o nicho dos vestibulandos, agora é um nicho dos concurseiros. A gente estava até comentando, tem o da pessoa que faz o Enem, que inclusive ainda não... Não temos um bom nome ainda. Não temos um bom nome ainda, mas por favor, façam o favor de criar, né? Mas é sempre a questão da nota da redação que deixam as pessoas assim inseguras, porque sabe que é a nota da redação que vai abrir porta no Enem, no ProUni, no SISU, no concurso mesmo em si. Como é que você funciona, assim, como é que funciona a tua metodologia para trabalhar a mente, tanto dos jovens, para essa área que é antes profissionalização, e para depois de você já profissional, tendo que entrar nesse, como é que fala, meu Deus do céu? Nesse processo de estabilidade financeira, que não é também tanta estabilidade assim. Não é tanta estabilidade assim. Mas vamos lá, um passo por vez. É um leão por dia, né? Para o vestibular, de modo geral, né, eu acho que são muitos processos, né? São dois públicos bem distintos. Eu tenho o vestibulando e eu tenho o concurseiro. São públicos que a vida, ela nunca nos dá tudo, né? Nunca é. Quando você é jovem e tem tempo, você não tem maturidade. Quando você tem maturidade, você não tem tempo. Então, assim, são os desafios que a gente precisa lidar com os meus públicos. Cara, você falou tudo agora. Tá sempre assim, ó, é uma equação que não fecha. Então, eu tenho ali um vestibulando que tem todo o tempo do mundo, porque o pai e a mãe, né, tá sustentando ainda, né? Mas não tem a maturidade de entender o privilégio que ele tem ali.
E aí, quando eu tenho um aluno do concurso público que já está no mercado, já tem seu filho, é casado, já levou os tapas da vida, já entendeu que não tem outro caminho, volta, né? A pessoa não tem tanto tempo assim para estudar, porque a vida não para te estudar, né? Tudo vai seguir normal e você ainda tem que estudar. Então, assim, são públicos diferentes, mas acho que a mensagem é igual para os dois públicos. Uma aprovação, eu sempre gosto de usar a metáfora da caminhada. Por quê? Porque muitos entendem o estudo, um concurso, um vestibular, como um jogo de ganha e perde. Né? Estudei, não passei, perdi, era isso, acabou. Né? Não, é uma caminhada. Tudo que tu estudou para esse concurso aqui não se apagou, está na tua cabeça. Então, assim, siga caminhando. A fio e a cabo, não existe concorrência. Você é seu único concorrente. Parece um papo meio furado, assim, né? Aquele papo ruim, né? Né? Seja você seu próprio, né, sonho. Não é isso. Mas ao final é isso, porque assim, você concorre com você. Não importa quantas vagas tem, porque estudar para aprovar é uma caminhada. Então, às vezes você olha e pensa assim, mas o meu colega, né, estudou 4 meses para a prova e passou, e eu tô aqui 2 anos tentando, não sei. Tá, mas meu amor, tu sabe quem foi o professor de português dele no 5º ano? E no 6º ano? Tu sabe como é que foi o professor de matemática? Tu sabe qual foi? Não sabe, entendesse? Então, são variantes que às vezes não condizem com a nossa expectativa. Então, o que a gente precisa? Quais são as ferramentas? Primeiro, entender que é uma caminhada. E se é uma caminhada, tem percursos que não tem como atalhar. Eu não vou estudar raciocínio lógico porque eu sou muito ruim, eu vou estudar só português e legislação. Aí zera raciocínio, e aí? Não quer caminhar agora? Tudo bem, né? Vai ter que caminhar. Porque não tem atalho, vai ter que passar por esse caminho. Talvez você não esteja preparado, não seja o momento ainda. Vai se preparando. Mas você vai construindo. Essa cultura de imediatista que a gente vive, ela faz a gente acreditar que tudo é um Reels, que você tem, estudei ali, no próximo corte eu estou aprovado. Não, meu filho, tem muita lista, tem muito erro. Então, assim, hoje, ambos os públicos, para quem vai estudar, quem está se preparando, a dica é entender que é um processo e é uma caminhada que você tem que fazer. Talvez seja cansativa, talvez não, é cansativa, mas vai valer a pena. Então, quando você entende que vai valer a pena, não importa se é o vestibular, não importa se é o concurso, a coisa vai funcionar. E realmente você citou uma opinião muito interessante a respeito disso, que os jovens hoje ficam nessa, vamos dizer assim, nessa neura, né? Porque é a geração mimimi, como todo mundo fala. Essa geração mimimi, ela busca autopertencimento. Eu quero saber aonde eu pertenço. Só que aí esse autopertencimento vem também de muitos autos, né? Um trabalho de ego eu acho que é muito profundo, e que o autoconhecimento, que é o auto que a gente está querendo chegar, fica faltando. E eu acho que quando uma pessoa não se conhece bem, ela tem dificuldade de se expressar, ela vai ter dificuldade de abrir o coração, de falar uma verdade, de saber a hora da verdade, de saber a hora da mentira, da omissão, ou de qualquer outro tipo de posicionamento, vamos falar até textual, porque a escrita é um DNA. Que você tem o poder, eu vejo dessa forma, de criar todos os dias com um sentimento, com uma intenção e uma proporção tamanha. Quando a gente fala de texto, a gente também está falando de sentimento, não tem para onde fugir. Com certeza. E tu traz uma coisa que também é muito interessante, né? Eu lembro de uma frase filosófica, né? Do Templo de Elfos, né? Conheça-te, o mundo será teu. Isso é real. Quando tu te conhece, o mundo não te assusta mais. Tu consegue progredir, porque aí você sabe quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, e com isso você caminha melhor. Você sabe aonde caminhar, aonde correr, porque a gente está falando de concurso, né? Vamos pelo menos nessa questão do concurso. Imagina eu hoje, com 17, 18 anos, sabendo que meu professor aqui, olha, agora você vai ter que passar no vestibular. Daqui, pô, gente, eu tenho que dar uma aula pro pessoal do concurso. Já vai dar aquele estalo. Caramba, eu tô fazendo um vestibular agora. Daqui a 5 anos eu tenho que fazer MBA, pós-graduação, qualquer outro tipo de coisa que eu quero. Já vou ter que ter condição depois da faculdade para fazer isso. Ainda vou ter que fazer um concurso depois. Cara, o jovem pira. Eu piraria.
Não, e aí, tem uma coisa que é muito interessante aí, né? Esses dias eu até fiz piada em sala de aula, que eu estava dando aula de português na minha turma da manhã, e majoritariamente são alunos que querem o curso de medicina, Porque né? tem que fazer concurso depois da faculdade. Aí, exatamente, porque eles pensam que vão fazer medicina. Sim. E vão sair de lá com um consultório no Sírio-Libanês, né? É, tipo isso. Não, só não, né? Aqui e aí, já sai direto pro HGR. Exatamente, e se tiver vaga, Se né? tiver, é verdade. Porque aí tem que passar no concurso. E aí eu tava brincando com eles que o mesmo material que eu tava usando para eles estudarem, eu estava mandando para um amigo que está formando em medicina e vai fazer o concurso agora no final do ano. Vai fazer concurso público de uma prefeitura. Tipo, não esquece ou que seja, vocês estão aprendendo. O mesmo conteúdo. E aí tem uma coisa que é muito interessante, Evelyn, que às vezes os alunos esquecem ou não é discutido em sala de aula, que eu acho que é um divisor de águas. Eu acho que quando tu começa a gostar de aprender, começa a ser um diferencial. Quando tu começa a entender esse universo, estudar é chato. É chato, né? Ler é chato. Sim, é a coisa mais antinatural e mais tediosa que pode existir. Ler não é legal. Legal é o que tu aprende com o que tu lê. Então, assim, é óbvio que tu vai, né, se você não tem treinamento, só que quando você começa a pegar gosto pelo que tu aprende com a leitura, você começa a progredir, você começa a entender. Entender um pouquinho do processo de aprendizado ajuda. Por exemplo, nós temos lá na literatura, a gente diferencia em 2 grupos. O que é competência e o que é habilidade. Eu sempre lembro de umas falas de uns coach mirim falando, né? E a gente vai lá para a escola e está estudando Platão. Para que serve Platão, né? Eu, enquanto professor, para te não falar bobagem que tu tá falando, né? Então, assim, a gente tem criou-se, sobretudo, nos tempos que tudo tem que ter uma utilidade, né? Tudo tem que ter uma utilidade imediata. Exato. Né? Para agora. Para que eu vou querer aprender fórmula de Bhaskara? Meu Deus, para que serve o logaritmo? Se eu vou logaritmo, Não, né? ainda tem aquele negócio. Para que eu vou aprender isso se eu vou ter um podcast? Nada contra, gente. Exatamente. Eu vou ter um podcast, você é youtuber. E essa é uma pegada muito interessante. Eu nunca fui na padaria e recebi o troco log de 3/2. É óbvio que tu nunca, se você não for ser engenheiro, que vá calcular pilares gigantescos, e inclusive tem um programa que vai fazer isso para ti. Tá, professor, então assim, teus argumentos estão na direção contrária. Para que aprender isso? Excelente pergunta. Isso é conteúdo. Esse conteúdo de verdade, ele desperta nessa cabecinha aí uma habilidade. Entendo. A habilidade, quando você aprende o logaritmo, que você nunca mais vai usar logaritmo, você aprende uma habilidade de visão abstrata e de subjetividade. Uau! Quando você aprende a competência à redação, quando você escreve à mão, letra feia, a galera tem aqueles garranchos. Eu conserto isso geralmente assim, em 1 hora. Ainda bem que ele não tá olhando minha A galera que tem a letra muito feia, e aí é diferente. Tudo bem se a letra não ser bonita, não precisa ser bonita. Não tem estilo de caligrafia, né? Mas hoje, fazer o quê? E por que então eu vou aprender se tudo é digitado? Não faz. Professor, eu tô perdendo meu tempo. Peraí, responde aqui pra mim. O professor perguntou. Por que serve? Ex-alunos do ano passado que fizeram redação comigo, e eu sou muito chato com essa questão da letra, né? Ela não precisa, como eu sempre digo, não precisa ser bonita, ela precisa ser legível. E geralmente uma letra feia, ela é fruto de pressa, ansiedade. Exato. Então, geralmente o menino, eu pego aquela redação, aquela letra que não dá pra ver, a cara do grafologista. Eu chamo ele e digo pra ele assim, eu vou te ditar uma frase que tu escreve pra mim. A casa de Pedro é azul. Tá, ótimo. Agora tu vai escrever na linha de baixo, assim, levando o dobro do tempo que tu levou para escrever essa frase, de novo, a casa, e aí, tá resolvido o problema da tua letra. Então, assim, aí, a competência é escrever, a habilidade, meus alunos do ano passado, postando foto da medicina, com as suturas, aprendendo a dar ponto, o famoso dar ponto. Mão. Na mão, eles compram lá língua de boi para aprender a suturar. E eu recebo uma mensagem de um aluno dizendo: professor, muito obrigado por
me incomodar para eu fazer caligrafia e melhorar minha caligrafia, porque eu vi que agora touché, meu filho. Touché, meu filho. Talvez tu nunca mais escreva à mão, porque essa é uma competência. Qual é a habilidade? Coordenação motora fina. Você vai ser médico, você vai ter que usar isso. A aula de geografia, talvez tu nunca mais precise saber tal conteúdo muito, mas isso é uma habilidade. Então, assim, para que serve tudo isso? Para que você desenvolva. Estudar e aprender, Evelyn, é o crossfit do cérebro. Em outras palavras, é isso. Quanto mais preparado ele está. Nessa questão de preparação, então, vamos lá, vamos separar aqui esses três nichos. Vamos começar pelo Enem. Como é que você prepara a cabeça vamos dizer assim, esse propósito de, como é que você disse agora? A habilidade a competência e a competência deles para isso. A gente parte sempre da competência, que é o conteúdo que eles aprenderam ao longo do tempo, né? A prova do Enem, ela é a maior referência em questões de competência e habilidade. É ela que, inclusive, traz essa nomenclatura para nós dentro da área da educação. Porque o que é a competência? É você saber que é decorar o nome dos gêneros textuais, é decorar que tal gênero, o que é a habilidade, é para que eu uso, como eu uso. É o propósito de decorar. Isso desperta aí, na minha visão de mundo. Caramba. Então, assim, você tem, na questão do Enem, por exemplo, a função referencial é uma função textual em que se evidencia o conteúdo. Desculpa, professor. Assinale a alternativa em que se manifesta essa. Desculpa, professor. Sacou? Não, mas é complicado isso. Essa linguagem não cativa a gente. Mas habilidade. Não é pra ser legal. Entendi. Sacou? Uhum. Não é pra ser legal. Tu imagina. E aí a gente entra num outro aspecto muito interessante também. Você vai ser advogado. Não tem processo legal. Na minha época... Não tem leitura divertida aí, tu entendeu? Pra gente ser advogado, a gente tinha que pegar quente em português, geografia e matemática. Não só por serem as específicas, mas porque a gente iria precisar muito no futuro mesmo, como habilidade profissional. Era assim que os meus professores falavam. Então, por exemplo, eu segui hoje a área da comunicação, graças a Deus, por causa das minhas aulas de português. Exatamente. Estou aqui hoje, faço minhas pautas maravilhosas. Muito boa. Por isso. Você precisa trabalhar essa habilidade treinando, não tem outra forma. E não é legal. Para com isso. De que a aula é legal, de que eu vou lá pra frente da sala dançar e lariê pra vocês. Não é legal, pessoal. E vocês são adultos o suficiente para saber que não é legal. E você vai ter que lidar com isso, né? Eu brinco com eles. Puxar um pouquinho pro lado da literatura. Você não acha que um pouco de poesia não ia trazer essa sensibilidade da linguística mais fluida? Com certeza. Porque eu vejo tão pouco hoje, e eu vejo isso porque, tudo bem, nada contra, ninguém precisa gostar de poesia, mas entender o que aquela mensagem está passando. Já vai interpretação de texto, já vai interpretação de muitas outras coisas, né, emocionais, ainda faz você ter a sua opinião sobre aquele verso. E eu vejo que às vezes não tem isso hoje, não existe esse mimo, para que essas comunicações sejam mais de boa, porque, a gente já sabe que o processo é no seco, né? É na chuva ácida, no sol quente e o chão flamejante. Sobre isso. Tu tá trazendo poesia, eu me atreveria a expandir mais. Vamos lá. É a questão da arte. É que eu sou desse time das artes. Para que, de novo, né? Para que serve a arte? Talvez uma perspectiva lógica que a gente não sirva para nada, mas qual a habilidade a arte desenvolve em você? Hoje o pensamento, a rede social, hoje o algoritmo, a gente se tornou zumbi. Zumbi de tudo é pronto. E se o videozinho não tem musiquinha, não tem gente batendo palma, não tem estalo, eu já pulei. Então, assim, nós somos uns macaquinhos adestrados ali. Então, assim, essa habilidade de o que será que isso quer dizer? Quem te traz é a arte. Por isso que eu sou louca da arte. Então, assim, quando você pensa uma poesia, né, que você será que não ajudaria? Um poema, ajudaria um monte. Você pensar, mas o que isso daqui quer dizer?
né? Tem um poema muito, muito belo do Olavo Bilac, né? Chama-se Via Láctea, né? É um poema bem bonitinho. E dentro do poema ele fala que conversa com estrelas. E aí ele desenvolve todo um poema para concluir no último verso dizendo que só quem ama é capaz de ouvir estrelas. Então assim, tu pensa assim, o ato de tu ler e imaginar isso é uma habilidade de abstração gigantesca. Vamos voltar lá para a 5ª série. A criança ela é extremamente lógica e lúdica. Tudo para ela é concreto. Ela pega o carrinho voa. Porque para ela isso é lógico. Se ele sair do chão, ele voa. Então, nós estamos trabalhando num plano, por mais que seja do surreal, é ainda um plano lógico. Ainda um plano material. Como é que eu explico para a criança que alguém morreu? Eu digo que essa pessoa está no céu e virou uma estrela. Ou seja, eu trabalho sempre no plano material. Legal. Qual que é a marca do ensino, desse ensino básico, vai até 5º ano, para o 6º ano? O que os professores de português, ciência, artes vão fazer? Vão começar a inserir a abstração. O que é a abstração? É um pensamento sobre um conceito que não tem bem uma forma. Como é que tu alcança isso? Se não pela arte. Né? Então, é isso. Professor, então quer dizer que quem não consome arte não tem pensamento abstrato? Não tem. Está dizendo, eu estou afirmando que não tem. E aí é doido. Por isso que as pessoas não entendem. Elas não entendem uma notícia, elas não entendem... não interpretam um texto, porque elas foram perdendo as habilidades porque elas não têm mais conteúdo. Caramba! Ai, você sentiu aí? Eu também senti aqui. Mas eu acho que a gente acaba englobando em tudo. Não adianta. Tudo. A gente está falando de educação aqui. De tudo. Né? Não é só de português, não é só de redação. Aí agora, como é que é esse preparo nesse sentido agora para os concurseiros? Que já são adultos. Excelente. Que já levaram tapa na vida, que já entenderam que realmente o mercado de trabalho, se você não morde ele como ele te morde... Você não quer perder teus dentes por isso, vamos dizer assim, você vai ter que buscar uma maneira de estabilizar sua renda financeira. E, por exemplo, sou de 1990, eu formei ensino médio em 2007, eu tinha 17, porque ainda não tinha esse negócio de 9º ano. Então, por exemplo, a fundamental, médio, na minha época, formou, casou e fez concurso. Era assim, tá? Agora formou, fez concurso, viajou, se você quiser, você casa. Entendeu? Se você quiser, você tem filhos, porque agora nós temos milhões de opções. Sempre tivemos. A gente só esquecia de dar valor para elas, tá? Só para lembrar. E aí, quando você chega pra, caramba, direito administrativo, direito constitucional, meu Deus, eu tenho que ver esse negócio da Constituição, nunca me acostumei com essa literatura. Como é que é para você abrir a mente das pessoas que já estão cheias de não posso, não, porque não tenho dinheiro para isso, porque não dá, porque não tenho tempo, meu Deus, meu filho tá com a babá. A mente já tá cheia. Como é que tu trabalha essa abstração que a gente estava comentando para que você consiga gerar essas habilidades? Em 15 anos de trabalho, eu aprendi que existe um único combustível para o vestibular e para o concurso público, que é a palavra necessidade. Meu amor, se tu não precisa, não tem que faça eu te convencer. Não tem. Tu pode assistir vídeo bonito, tu pode ler um salmo quando acorda. Não tem milagre de Cristo que te faça fazer. Entendo. Se não a necessidade. Então, quando você olha e percebe que você precisa, porque não tem outra saída, não tem outra forma, a chave da dedicação. Aí a chave vira. Aí a chave vira. Porque, assim, vamos pegar aquelas palavras, né, que foram esvaziadas de sentido, né? Resiliência. O que é a resiliência? A resiliência ela não é uma palavra bonita, né? De poema ou de tatuagem, né? O que é a resiliência? Resiliência, em outras palavras, é fazer o que tem que ser feito e acabou. Então, assim, segunda-feira... Menos é mais mesmo. A galera ser professor, que pessimismo, hein? Porque, né, eu posso ver a resiliência de outra forma. Posso sim. Mas, na minha percepção, a resiliência é fazer o que tem que ser feito. Acabou.
segunda-feira de manhã, hoje, de manhã, acordei com muita preguiça. Eu tinha aula às 7h30. Não interessa se eu tô com preguiça. Quem não acordou com preguiça? Não interessa, entendeu? Eu não tô com vontade hoje. Tudo bem, então segue indo então sem vontade. Então, quando a pessoa entende que ela precisa da necessidade da resiliência e que só ela vai mudar esse destino, vai mudar esse caminho, as coisas começam a acontecer. Entendo. Então, assim, primeiro você precisa precisar e segundo, você precisa ter junto a essa necessidade uma motivação. E vejam só, motivação não é alegria. Motivação não é vontade de fazer. Propósito. É motivo de fazer. Então, se você que já tem seu filho, já se deu conta que filho é bem caro, né? Nossa! Despende. E você pensa assim, pô, eu não tenho eu preciso buscar um caminho. Sim. Cara, estudar para concurso é uma opção muito boa. Porque quem estuda, Evelyn, não muda só a sua vida, muda a vida das pessoas que você ama. Então, assim, muda a vida do seu esposo, da sua esposa, muda a vida do seu filho. Se não muda a vida do seu filho diretamente, muda a forma como o seu filho te vê. E isso é um efeito borboleta tão grande, um efeito dominó, que uma pecinha mexe aqui e vai chegar lá. Então, assim, essa é a primeira coisa, é motivação, ter um motivo para agir e entender que se você não precisar, você não vai fazer. Para que eu vou fazer? Né? Se eu não tenho exatamente, né, um motivo, uma razão. Vencida essa barreira, lembre que é um caminho. É um caminho. Então, assim, tem vários concursos intermediários. O que são concursos intermediários? São aqueles concursos que não são tão visados assim, pagam um salário ok. Te prepara para próximos. E que é um trampolim. E que é um trampolim. Isso é estratégia de concurseiro, né? Estratégia de concurseiro. Então, mas daí eu vou fazer o concurso do técnico administrativo do Detran, que está por sair, tá pagando R$3.000, eu tô ganhando mais do que isso lá no meu emprego, eu ganho R$500 a mais. Não, meu amor, mas esses R$500 a mais é bem caro, né? Porque lá no concurso você vai fazer 6 horas direto, segunda a sexta. Opa! Se isso não tá bom para você de salário, pensa que agora você tem mais 4 horas diárias para estudar, então, para um concurso que paga 8, paga 9, paga 10. Entendo. Então, assim, pensar de forma estratégica é uma caminhada. A aprovação no concurso é uma caminhada. Né? Eu acho que esse é o grande segredo. Eu sei que desde sempre falaram para fazer concurso. Minha família sabe. Eu sempre falei, não vou fazer concurso. Por quê? Cabeça dura e não sei o quê. Primeiro, não tinha necessidade. Quando eu tive a necessidade, eu observei meu contexto e falei, não. Eu senti meu coração e falei, rapaz, eu quero fazer por mim. Eu não sou esse tipo de pessoa que vai se dedicar para concurso, por exemplo. Mas tem apenas uma prova, que é um concurso que eu tenho um sonho de fazer, e eu tô no meio do processo, que é uma caminhada que eu escolhi um pouco mais longa. Olha só, para te explicar a minha estratégia. Então é uma caminhada um pouco mais longa, que vai me deixar com habilidades para que eu possa fazer esse concurso e atuar na área em que eu sempre sonhei. Que foi uma área que também aconteceu na minha vida, é uma área de licenciatura também. Legal. Entendeu? Então, por exemplo, meu sonho pode ser o concurso da PF? Não é mais. Não vou me dedicar a isso. Eu vou me dedicar ao que eu sei que daqui a 6 anos é o concurso que eu quero fazer e eu vou estar pronta para ele. Excelente. É a minha estratégia. Tem gente que não entende essa questão de concursos intermediários, como você falou. Tem esses níveis de concurso mesmo? Tem sim. Como é que é dividido? Porque assim, o concurso, ele é dividido em grandes áreas, em grandes carreiras, né? Então, por exemplo, eu tenho a carreira do magistério superior. Então, para fazer concurso para o magistério superior, você tem toda uma caminhada, você faz a graduação, você tem que fazer o mestrado, tem que fazer o doutorado. Sobre isso. E aí você vai estar preparado para aqueles concursos. Você tem os concursos da carreira policial, por exemplo. Então, é um concurso que, dependendo da polícia, você precisa ter uma graduação. As polícias civis, polícia federal, você tem que ter uma graduação, não importa qual. Né? Então, assim, as matérias que são exigidas lá são bem específicas. Você tem a carreira do judiciário. Então, é bem nichado
esses concursos públicos. E todos eles têm seus níveis, intermediários, todos médios. Vão ter níveis, né? Tipo o técnico, né? Que geralmente pede só o ensino médio. Então você vai ter as carreiras mais específicas. Até essa linguagem, né? Para quem não é de concurso e quer começar agora, tem que começar a se ligar disso, né? Tem que ser concurseiro mesmo, raiz. Começar a investigar, começar a ter interesse. Eu acho que esse é o primeiro passo. Quando você começa a se interessar, hoje na internet a gente tem muito conteúdo. Tem muita gente muito legal, né, explicando como funciona, como explicando o caminho, né? Tem muita gente boa, tem muita gente ruim também, né? Sempre, tem que saber balancear. Eu sempre digo, toma cuidado, qualquer um que estiver te vendendo uma fórmula pronta, resolvendo seu problema em 2 passos, você já olha com desconfiança, né? Tem nada que seja muito fácil, e juro que não estou sendo pessimista, mas não tem nada que seja muito fácil nesse mundo. Vamos trabalhar o realismo com o pessimismo. Vamos fazer o que é que nem, né? É que nem também a gente fazer uma junção de empatia com indulgência. Até onde vai a permissividade? Né? Ô, gente entrou agora num negócio profundo aqui, menino. Ai, meu Deus. Vamos lá. Então, já que você viveu todos os 2 lados, tanto de quem prepara, como também eu soube que ele já elaborou provas de concurso. Ele já teve uma mente capiciosa para fazer uma prova que deixou talvez você com a pergunta de uma prova. Você ficou, né? Ficou bala. Mas e aí, como você se vê tendo, vamos dizer assim, esse ângulo melhor dessas provas decisivas? Eu trabalhei 5 anos numa banca de concurso do Rio Grande do Sul, Banca Legal e Concursos, uma banca que faz muito concursos para prefeituras, concursos um pouco maior, para o estado, né? E foi uma experiência muito interessante fazer a formação, entender, porque um concurso público, uma prova de concurso, ela está avaliando. E às vezes ela não está avaliando somente conteúdo. Então, ela está avaliando um conjunto da ópera, né? Então, assim, às vezes, você estudou tal lei, e aí você vai lá na hora da prova, você não tem atenção. Então, assim, você tem um conjunto, você enquanto elaborador, você é orientado para pensar e organizar essa prova, pensando, para que é essa prova? Como é que nasce uma prova de concurso? O órgão monta, elabora um colegiado, um grupo de funcionários daquele órgão ali, que vão ser o representante da prova, né? Vão ser o representante do órgão em si e vai comunicar com a banca. Então, esse colegiado, esse conjunto de pessoas é que vão encomendar a prova. Nós queremos uma prova para trabalhar nesse setor, o perfil, existe perfil de candidato que se espera, né? Tudo antes de um concurso. Tudo antes do concurso. As provas de polícia, das polícias, eles costumam ter o psicotécnico. Outros concursos judiciários, concursos mais administrativos não costumam ter. Então, como é que é esse psicotécnico? Rapaz, pra mim tinha que ter até mapa astral, tinha que ter mapa astral, mapa numerológico, tudo, né? Pra você já saber o psicológico. Já saber se é doido ou não, né? Exato. Isso. Então, assim, quando o candidato vai fazer essa prova, ele está sendo avaliado, por exemplo, para atenção. Entendo. Então, vai ser aquela prova que brinca com o teu emocional do correto, incorreto. Todas, exceto. Verdade. Então, o que está em jogo ali não é só saber o português, é saber ter rapidez de pensamento. Você pega, por exemplo, provas da própria polícia mesmo, que são provas gigantescas. Nossa. E que, em tese, não dá tempo de fazer tudo. Nossa. Então, por que então tem que ter essa prova? Porque o que está em jogo também é a tua escolha. É a tua habilidade de escolher sob pressão. É bom ou não? Caramba. Tudo isso está sendo avaliado. Então, quem se prepara para concurso tem que ir galgando passo a passo e crescendo dentro dessa... É uma carreira. Dentro dessa carreira, exatamente. É uma carreira dentro da carreira, né? É uma carreira dentro da carreira. Que bacana. Gente, vocês ficam de olho nessa parada aí. Vocês que estão aí ligados nessa área de concurso, vocês que estão aí focados mesmo na área de estudo. Também não esqueçam da área de lazer também, né? Porque exatamente. Porque só enfiar um monte de informação e dado ali, sem organizar, sem ter um pouco de sossego, também não dá, né, professor? A gente está falando de cérebro, né? Então, assim, a gente está falando cérebro respira, da nossa máquina mais perfeita. Então, assim, esse cérebro, até para produzir melhor, precisa descansar. Né? Tá Eu tive muito problema, assim, sempre fui muito workaholic, assim gostei muito de trabalhar. Sempre gostei, porque eu gosto muito do que eu faço. E aí, por gostar muito do que eu faço, eu tô sempre
muito imerso nisso. Então, já não dormia muito, já não descansava muito, e aí eu sempre brinco com os alunos até, assim, o motivo ele não é tão saudável, mas importa o resultado, né? Eu comecei a descansar mais quando eu comecei a me dar conta que o meu trabalho melhorava. Então, assim, já que eu não consigo descansar por uma questão psicológica, saudável, que deveria ser, não, eu vou descansar porque eu mereço descansar, porque eu sou um ser humano, mereço descansar. Se você não consegue por essa corrente, então vá se você descansar, você produz melhor. Você potencializa o teu trabalho, potencializa o teu resultado. Temos que também saber separar a área do descanso de uma maneira correta. E é real mesmo. Nessa questão de erro, por exemplo, como é que você, vamos dizer assim, observa esses erros e orienta seus alunos, no geral? Eu tenho um aluno chamado, mas meu aluno já terminou, inclusive a residência dele, Wanderson Antunes. Ele era um menino, ele foi meu aluno em 2014. Esse menino, ele passou em 6 universidades federais, ele passou em mais de 10 universidades particulares com vestibulares de alto nível, e ele tinha uma coisa que me chamava muito a atenção. Ele tinha um prazer de errar. É muito doido isso. Ele olhava porque para ele o erro era um fenômeno. Que ele olhava no que eu errei aqui. E para ele aquilo instigava ele de uma forma a se reconstruir sempre. Muito grande. Então assim, ele chegava a rir quando ele errava. Ele falava, porque eu estudei isso, então eu sei. Poxa, onde é que eu fui enganado. Poxa. E ele tinha assim, eu aprendi muito com esse menino, com esse aluno. E o que a gente conclui? Às vezes tu faz um simulado, tu não quer ir fazer o simulado, eu não quero ver, né, meu resultado. Gente, um simulado é como se fosse, vamos usar uma metáfora bélica aqui, é como se fosse um simulado de guerra. Eita. Que tu tá vendo como teu inimigo vai te atacar e onde é que tu caiu. Então, se você faz um simulado, você está antevendo a estratégia do teu inimigo, na guerra ele não te pega aí. É sobre. Então, assim, quanto mais tu erra, mais tu aprende formas de acertar. Eis a grande questão. E aí, eu faço minha culpa aqui também, né? Esse discurso é lindo, na prática não é tão bom assim. Tu fica frustrado, tu pensa, estudei o semestre inteiro e aí eu errei a questão de vírgula. Tu não quer errar. Você não gosta de errar. Não somos de uma geração que foi criada para errar. A gente não vive numa cultura que entende o erro como algo positivo. Pelo contrário, o erro a gente esconde. A gente não mostra o erro. Só que em termos educacionais, o erro ele é o trampolim para o acerto. Acabou, é isso. O renascer das cinzas que ninguém tá afim de virar pó, né? Ninguém. Ninguém quer virar pó, todo mundo quer ser fênix. Só fênix, exato. Mas e aí? Né? Ali pra sofrer, pra aprender. Né? Gente, verdade. Porque assim, aprender, isso que eu tento convencer meus alunos. Gente, aprender dói, é exercício físico. Eu sempre brinco com eles, é o crossfit do cérebro, gente. Tu vai lá pra ficar com um músculo grandão, vai ficar doendo, tu sai com as pernas assim, né, caminhando que nem um pinguim da academia pra ficar com o pernão. Nossa. Então assim, o cérebro é a mesma coisa. Então esse processo de acertar, errar, é o crossfit aí do concurseiro. Cara, não tem pra onde fugir. E o lidar com o erro, né, gente? Olha, eu acho que a gente precisa trazer um psicólogo, uma psicóloga aqui, pra gente trazer várias abordagens interessantes nesse sentido. Ressignificar, co-criar, entender esse negócio da indulgência com a empatia, que eu acho que as pessoas ainda ficam sendo muito, vamos dizer assim, realmente permissivas mesmo, em muitos nichos da vida. Inclusive, por exemplo, esses dias foi o dia do estudante, né? Como é que você hoje observa como você era estudante e como você cria estudantes, né? Como é que você observa essa linha temporal como estudante? Um eterno estudante. Eterno estudante, né? Eu venho de uma formação um pouco diferente, né? Eu venho de uma família muito pobre, né? Pobre não só de dinheiro, então pobre espiritualmente falando, né? Então assim, de um contexto social bastante difícil. Então assim, quando eu era estudante na escola, eu não aproveitei
muito meu tempo, né? Então eu queria ter tido o privilégio de ter alguém para me ensinar a explicar o que eu sei hoje, né? Nossa, então, eu entendo. Assim, eu também fiquei muito sozinha nesse processo. Então, assim, eu tive a sorte de encontrar muitas pessoas boas no meu caminho. Né? Então eu fui ser menor aprendiz na Caixa Econômica Federal, lá em Santa Maria. Legal. Saí de um contexto diferente, né? Lá então eu tive meus colegas que eram concursados. Então ali eu comecei a despertar para entender que para estar ali naquele patamar eu precisava estudar. O que eu tinha não era o suficiente, então não ia ter outra forma. Então eu comecei a relacionar o estudo, a estudar, como uma forma de crescer e ter oportunidades. Então, assim, o que marca principalmente lá a minha geração e até para a geração atual esse lapso temporal o que eu percebo hoje que os meus alunos, eles não entendem o estudo como uma oportunidade de crescer financeiramente, intelectualmente. Por vezes eu vejo a questão do estudo muito mais como um status de sociedade do que como, de fato, um processo que te faz crescer, te faz acessar oportunidades melhores. Eu entendo, mas tu não acha que as pessoas veem a ideia que a oportunidade é isso aqui? Ah, sim. Mas você não fez. Claro. Você foi tirar o barro, você fez a cerâmica, você modelou tudo bonitinho. Às vezes as pessoas esperam por oportunidades, mas eu acho que elas não sabem que elas têm o poder de criar. Construir as portas que elas podem abrir. Exato. E é por isso que acho que dificulta esse processo de entender a caminhada. Tu não acha, não? Com certeza. Eu tenho uma teoria aí que eu vou ter que escrever sobre isso. Vai. Que eu acho que o videozinho do Instagram, o Reels, né, seja lá do TikTok, enfim, a rede social do modo geral, ela cria dentro do jovem, principalmente, um lapso processual. O que é o lapso processual? É de você entender que tudo tem um processo. Então, vamos pegar vídeo de maquiagem. Não se faz a pessoa bota a mão na câmera, tá quase pronto, tá uma princesa. Já tem um padrão, A pessoa vai fazer um bolo, os ingredientes, ela joga na bacia, corta um bolo de 3 andares. Plim. Como isso impacta uma pessoa que está assistindo esse tipo de conteúdo? Porque eu sou adulto, você é adulto, sabe que a vida não é assim. Não. Mas pra galera que é adolescente, que está vindo do 8º ano, 9º ano, 1º ano, chegou no cursinho, o auge. Ele quer fechar a apostila, abrir a apostila, aprovei. E aí quando ele descobre que não é assim... Eu conto, tu conta, né? Exato, tu que conta, né? Eu que tenho que contar, eu tenho essa missão horrível às vezes de contar. Meu amor, não vai ser assim. Então, ele perde essa habilidade de criar e ver e pensar que, não, olha, eu posso ir por esse caminho, não, eu posso ir por esse caminho, isso daqui também pode. Acabam... uma castração de ideias. Nossa, realmente. Nessa linha, por exemplo, se você pudesse resumir a tua missão como educador em poucas palavras hoje, com tudo que você fez, o que você diria? É convencer que a educação vale a pena. Que estudar vale a pena. Não tem pra onde fugir, né? É sobre isso. É isso. Então vamos puxar então para um papo mais leve, que a gente conversou hoje com um professor de letras, voltado para essa área da redação. A gente trouxe muitas questões interessantes, mas claro que se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que a gente dá um jeitinho depois, a gente dá um jeitinho aí. O importante é também você não voltar para casa com dúvida, porque tem muito isso, né? Não volte para casa com dúvida, não. Vamos fazer o nosso papo leve? Deixa eu ver o que esse gaúcho tem de roraimado, né? Vamos lá. Vamos começar de leve. Um livro que você considera indispensável para a sua vida e para de todo mundo também. Meu Deus, não faz assim comigo. Um livro. Eu tenho que escolher um livro. 3, vai, eu sou legal. Olha só. Quer? Papo M3 Realidade. 3. O primeiro livro que eu li, que eu te falei que eu tive todo um contexto muito difícil, né, de educação, então eu fui aprender a estudar muito tarde. Então, eu acho que eu fui ler meu primeiro livro mesmo, eu acho que com já uns 15 anos de idade, que eu li um livro, que eu li um livro de verdade. Com intenção de ler mesmo. Exatamente, eu escolhi ler um livro. Eu não li porque alguém me obrigou, não, eu escolhi ler um livro. Então foi o Pequeno Príncipe.
Que é cara, eu nunca li Pequeno Príncipe, vale gente. Vale muito a pena. E assim... O que eu tenho de errado? É um livro que tu lê em meia hora. Tem PDF pirata na internet, tu lê. Deus o livre. E ele é uma obra que ela se ressignifica. Quando você lê pela primeira vez, você tem um entendimento. Quando você lê pela segunda, E quando eu li com 15 anos de idade, eu tive um entendimento. Agora, quando eu cheguei aqui, né, hoje, eu leio e tenho um outro entendimento. Então, assim, Pequeno Príncipe, para mim, é o primeiro livro que marcou bastante a minha trajetória, marca meu caminho enquanto leitor, como, né, formador de ideias, né? Esse também é um livro muito importante. Tem um segundo livro que é muito interessante também, que já é um livro um pouco mais contemporâneo, que é um livro que marcou muito a minha vida, que chama-se A Morte é um Dia Bom de Se Viver. Que é de uma médica que trabalha com cuidados paliativos e ela cuida de pessoas no final da vida. Então, é um livro muito carregado de significados de o que é a vida, o que é o tempo passando, né, passando entre nós, passando por nós, né? Profundo? É bastante profundo, assim, né? Então é um livro super atual. E o último da literatura brasileira, literatura, né, clássica, que não poderia faltar, é Vidas Secas, né, de Graciliano Ramos. Outro também, que eu tenho que ler. É um livro curtinho, um livro bem curtinho. É de ler de novo, porque vale eu já li pro vestibular, mas eu acho que eu esqueci. Assim, é uma linguagem acessível, super acessível, não é uma linguagem mais entroncada, não é clássica, é uma linguagem super oralizada, inclusive, e ela é uma denúncia assim, da grande seca da década de 30, né? Uma família está migrando, né? E conta lá a história bonitinha da baleia, que é a cachorrinha, da preá, vale a pena bastante. Não dá spoiler não, que eu quero... É muito bom, vale a pena. Eu tenho que ver. Tu vai chorar, vou te avisar. Não, eu só Mande-me mensagem depois. Olha, professor, o senhor pode me botar até um comercial de 30 segundos na televisão, mesmo, eu choro, então, assim, muito. Minha família... Então tu vai soluçar com o livro, se você chora. Minha família até me chama de Herbert Richard lá em casa, tipo, já não, Herbert Richard é quando eu durmo, calma aí, né? Minha tia, calma. Mas, por exemplo, já que você tem livros que te inspiram, e uma pessoa que te inspira? Pode ser até na área da educação também, não tem problema não. Mas alguém que você tem essa referência boa? Eu tenho várias referências, né? Tenho várias, assim. A minha vida é marcada por referências. Uma das minhas principais referências chama-se a professora Maria Eulália Nunes, que foi uma professora que eu tive na graduação, e ela foi uma professora que ela me ensinou uma coisa que foi primordial, assim. Eu lembro que quando eu comecei o curso de letras, eu tinha muita dificuldade, porque eu não tinha tido a base que os meus colegas haviam tido, né? E aí eu lembro que eu queria desistir do curso. E aí ela me chamou na sala dela, no gabinete lá dela, e ela me deu 2 livros para estudar. E aí, quando eu fui conversar com ela, eu disse, professor, eu quero desistir do curso de letras, né? Aquele bem meio do curso, né? E aí ela, não, meio nada, tava no final do primeiro semestre. Nossa, já? Lá no primeiro semestre, já, tipo, pô, esse negócio tá... Você teve chance, eu não vou conseguir. E aí ela me disse assim, tá, mas por que tu vai desistir? Eu disse, não, professor, eu vou desistir porque eu não sei. Eu não estudei português, eu não sei nada disso daqui. E ela disse, mas tu vai desistir só porque não sabe? E eu disse, olha, professora, me parece um bom motivo, né? Não saber. E aí eu lembro que ela riu, ela disse assim, não, meu filho, mas assim, se a questão é saber, se tu estudar, tu aprende. Então assim, eu achei que, sei lá, era uma doença na família, sei que era alguma coisa que tu tá doente, não vai poder seguir, mas se é por conteúdo, pega esse livro, tu vai estudar. Eu tenho 2 coisas para te dizer. A primeira é, estudar vai custar, é custoso, é difícil isso daqui, e a próxima notícia ela é boa, né? Qual, professora? Isso não muda. E aí eu levei um tempo para entender aquilo, né? Ou seja, o sujeito, quando tu estuda, é chato, é difícil, mas vai ser para sempre sujeito. Então, vai ser sujeito na prova da Polícia Federal, vai ser sujeito na prova para técnico, vai ser no vestibular. Tudo que você aprender, tente aprender de uma vez só. Então, é uma pessoa que marcou a minha vida e trago como uma grande referência. Uma professora maravilhosa. Fora o sol quente, que eu sei que já não gostou, o que mais te encantou em Roraima? A beleza daqui. Eu lembro que na primeira semana morando aqui, eu mandei um áudio para uma amiga minha que morava perto da minha casa em Porto Alegre. E disse assim, eu gosto de Boa Vista porque eu vejo o céu.
Então, assim, isso é realmente muito encantador. Você tem uma cidade que ela é muito, né? Assim, tu olha, assim, ela é horizontal, né? Então, tu sai de manhã, eu vejo um céuzão azul, tá bonito o céu. Em Porto Alegre não tem, tu vê prédio, um pedaço de céu, um pedaço de céu, uma árvore, né? Então, assim, aqui você vê o céu é bonito. Nossa, são né? nossos aqui privilégios, né? Assim, realmente, o céu de Boa Vista é muito bonito. É realmente. quente, mas vale a pena. É pra gente estar mais pertinho. E um prato roraimense que ganhou teu coração? O tambaqui, né? Assado ou no... No dedo de qualquer jeito, né? O tambaqui é bom. Assado, cozido, frito. Que negócio bom, olha. Não é, cara? No sul não tem tambaqui, né? Não tem esse peixe. Vocês estão perdendo. Olha, eu acho que eu como tambaqui toda semana. Se deixar, né? Não, deixar não. Literalmente, amigo, eu como amigo, acho que toda semana. Eu te entendo. Se eu tivesse muito. todo dia um peixe frito com baião de 2, pode ser qualquer peixe. Baião de 2 também não comia. Sério? Não. Mas aí já é das nossas raízes nordestinas. Já é um pouquinho de lá, mas porque... Tem muito aqui, né? Então, tem. assim, em qualquer restaurante vai ter... Tem um baiãozinho de 2. Apaixonei no baião de 2. Bom demais. Muito bom. Agora, pra gente encerrar com grande estilo, se Roraima fosse um aluno teu, e aí, Roraima? Qual conselho você daria pra esse aluno? Miséria, olha só. O aluno Roraima. O aluno Roraima, eu diria assim, rapaz, você tem muito potencial. Se comporte, homem, né? Se comporte, se alinhe, você tem potencial para ser muito grande, mas se comporte, né? É sobre isso, acho sobre que isso, eu acho que resume bem o que eu penso assim sobre Roraima. É um estado lindo, maravilhoso. Boa Vista é uma cidade incrível, uma cidade grande, ainda tem muito para crescer, vai ter seus defeitos como toda cidade, qualquer espaço urbanizado, geográfico, mas é uma cidade que me parece que é uma terra muito fértil, né? Toda semente que tu jogar aqui vai plantar e vai dar frutos, né? Realmente, eu acho que Roraima é uma poesia mal interpretada. Eu vejo dessa linha. Sabe, que você lê, você não entende, mas bota seu coração ali pra tu ver, né? Tem isso. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Gente, olha muito que feliz, massa. Tô muito feliz. Gente, olha, hoje eu consegui abrir o leque da minha mente para muitas áreas. Você também aí do outro lado, né, professor? Poxa, muito obrigada por também expandir essa realidade do ensino, não só para Enem, vestibular e concurso, mas num contexto geral. A gente sempre tem uma opinião sobre educação, né? E sempre pode melhorar, você não acha? É verdade. Com certeza. Para isso, a gente tem uma lembrança pro senhor, que é a nossa caneca. Muito obrigado. Pra você tomar seu chá, seu café, um whiskyzinho. Muito obrigado. Olha só, claro, com certeza. Muito obrigado. E ter uma lembrança dessa conversa que foi maravilhosa. Claro que vai ter a lembrança no YouTube pro pessoal. Então, vocês, meus amores, muito obrigada, professor. Você, meu bem, obrigada por ter ficado até aqui nesse episódio. E muita conversa boa vindo até o finalzinho do ano. Você tá acompanhando a gente desde o começo? Então, tu já sabe a linha de tempo que a gente tá fazendo. Por isso, se liga aí com a gente, segue a gente nas redes sociais, @PapoM3Realidades. Você já vai ter um norte bem legal. Vou estar esperando você aqui no nosso próximo episódio, viu? Tchau, tchau!